atenção aqui, fazendo favor. Quantos de vocês aqui, irmãos, entendem que a oração, é lógico, primeiro a palavra, primeiro Deus ele falou através dos profetas, dos reis, não foi assim? Depois ele falou através do Senhor Jesus Cristo e hoje ele fala conosco através da palavra. Irmão, mas você consegue entender que a maior arma, o maior instrumento que nós temos, primeiro, para ter uma vida de intimidade, falando de intimidade mesmo, irmão, você está entendendo? De intimidade. Você quer saber o que é intimidade? É só você olhar a vida de um casal. Você quer uma intimidade mais consistente do que uma vida de um casal? É ou não é, Léo? Você que é casado, o pessoal que é casado aí. Ali tem muita intimidade, sim ou não? Ele sabe o segredo dela, ela sabe o segredo dele. Hã? Verdade. Não é assim? Eles compartilham dos planos, dos projetos, dos sonhos, do plano que eles têm para os dois, os planos que eles têm para os filhos. É lógico que os filhos também vão ter os seus para seguir depois, mas enquanto está debaixo da guarda do pai e da mãe, o pai e a mãe traçam muito plano para nós. Vamos estudar, nós vamos colocar no curso de inglês, nós vamos colocar aqui para fazer um curso avançado aqui de informática, nós vamos colocar no judô, nós vamos colocar na ginástica, a menina vai colocar... O que o faz aqui, ó? Orar. Vou buscar. Aí ora, bate na mesa, rodopeia, sapateia, relampeia, pega fogo e se bobear tem que chamar o bombeiro. Irmão, presta atenção. A oração, ela não tem que ser um ato de desespero na minha vida e na sua. Viu o que eu falei aqui no início? Primeiro, irmão, tem que ser algo agradável, prazeroso. Você já observou que as pessoas, elas não têm mais prazer de se colocar na presença de Deus para poder orar? Para poder se colocar diante de Deus e começar a falar só das grandezas dele. Vamos ser sinceros com a gente aqui. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não ora porque tem preguiça. A gente, vou falar a gente porque eu também estou no bar, certo? A palavra ela serve primeiro para mim. A gente é preguiçoso. A gente arruma tempo para tudo e dispõe de um tempo grandioso para poder fazer, bem dizer, tudo. Mas quando é para poder orar, tudo tem que ser instantâneo, igual me ensine hoje. A oração é rápida e objetivo, como diz o Maurício. É objetivo. Deus abençoe minha vida, no nome do Senhor, abre a porta do emprego, cura, acabou, amém. Mas vem cá, quando que a gente vai dobrar os joelhos no chão, de verdade, porque a gente tem satisfação, prazer e alegria em estar falando com Deus? Porque hoje em dia a oração é assim, irmão. É fast food. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Eu peço aqui, eu quero receber. É igual quando você liga para pedir a pizza. Se atrasa o cara daqui 10 minutos tá aí. Se não chegar daqui 10 minutos, eu já estou ligando para reclamar. E com Deus não é assim que funciona, meu camarada. Até mesmo porque eu não estou tendo vida com Ele. Ou você está achando que só porque eu estou aqui compartilhando a palavra com você, isso é sinal que eu tenho vida com Deus? Isso aqui não é, irmão. Sabe como que eu sei que a pessoa tem vida com Deus? Se eu tenho vida com Deus, é quando eu estou dedicando meu tempo para Ele. E eu, para ser sincero, eu não estou dedicando tanto assim como eu deveria. Cleidinal, como eu, Cleidinal, deveria dedicar. Eu senti isso hoje, irmão, quando eu estava conversando com a minha paçoquinha, que eu não estou dedicando o tempo que eu tenho para me dedicar a Ele da forma que eu deveria. Sabe por quê? Primeiro, hoje, é assim. Primeiro, a gente pega as coisas que são prioritárias para a gente. Você está entendendo? O que é prioridade para mim? O que é prioridade para você? Você faz uma escala. O tempo que eu tenho, às vezes eu estou na Netflix. Oh Deus, eu tenho a Netflix aqui, então eu tenho que assistir uma série, eu tenho que assistir um filme. Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, que é mó barato, é legal, eu fico rindo o tempo todo. E tem o Senhor por último. O Senhor está muito disputado aqui, Deus. Tem muita coisa aqui que está disputando com o Senhor. Você está entendendo, irmão?
cadê Deus no negócio? Quem tem que ser prioridade na minha vida, meu querido? Deus. Deus, cara. E eu falei com Deus, Deus, falei, vou falar com Deus em nome de Deus, me perdoa, porque eu, Cleidinaldo, tô falando eu, tá, irmão? Eu tô deixando a desejar. Aí, quando eu preciso de alguma coisa, vai na hora. Eu quero tudo na velocidade. Eu quero tudo na minha hora. Porque se não for na minha hora, ô Deus, é até legal, né, Deus? Ou o Senhor faz na minha vida agora, ou o Senhor não é Deus. Que conversa é essa? O que é isso, camarada? Você está achando que você vai chantagear Deus? Eu estou achando que eu vou colocar Deus. Rapaz, pobre, cego, miserável e nu que eu sou, achar que eu vou colocar Deus na parede. Quem sou eu? Hã? A gente precisa acordar, pessoal. Deixa eu te contar uma história. Quem conhece já viu contar a história de Esté aqui? Esté, do livro de Esté da Bíblia aqui, ó. Havia um rei, Xerxes. Olha o poder da oração. Antes de eu falar desse. Elias era um homem, a Bíblia vai falar no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, que Elias ele era um homem o quê? Comum. O que isso quer nos dizer? Que ele era uma pessoa igual eu, igual a você. Sim ou não? Sim. Nosso não é fácil, não. Elias era um super-homem, ele era um extraterrestre, ele veio direto do céu, encarnou aqui. Vocês estão me entendendo? Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que ele era um camarada comum, entendeu, Romeu? Igual eu, igual você. Sujeito, olha você, irmãos, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, todos os perigos que ocorram, todos os perigos que você como homem corre, estou falando nós aqui, porque aqui só tem homem. Se você tiver dúvida, aí depois você resolve. Presta atenção, irmãos. As mesmas circunstâncias que ele era sujeito, os mesmos perigos que ele era sujeito, eu também sou. Então a Bíblia está dizendo assim, que ele era igual a mim, igual a você, que não tinha diferença nenhuma. O mesmo sol que nasceu sobre a cabeça dele, nasce sobre a mim, nasce sobre a sua todo dia. Você está entendendo, irmão? Mas a palavra de Deus vai relatar que quando Acabe começou a perseguir o povo de Deus, olha aqui. E Elias, ele não quis aceitar a proposta de Acabe, mesmo Jezabel demoniada tentando empurrar o... Eu quero fazer uma oração e quero que tudo se resolva. Aqui. Só que eu não fiz nenhum depósito lá no céu. Como é que eu quero sacar algo urgente, sendo que eu não fiz depósito nenhum? Se todas as orações que eu fiz foi de necessidade, foi na hora do desespero, aí eu quero que Deus faça um milagre. Vocês estão me entendendo? A gente tem que orar, cara. Mas não pode ser por obrigação, não pode ser por necessidade, não. Tem que ser porque a gente tem que ter uma vida de oração com Deus, porque a gente tem prazer em ter comunhão com Ele. Se eu não tenho prazer em ter comunhão com Deus aqui, o que eu vou fazer lá na eternidade, meu filho? Como diz o Edson, veio, desceu, agora veio fresquinho. Irmão, Léo, você parou pensar nisso? Cara, se eu não tenho prazer de ter comunhão com Deus aqui, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer na eternidade? Eu vou passar a eternidade com Deus para quê? Se eu não consigo desfrutar de uma vida prazerosa de comunhão com Ele aqui, sendo que aqui é o nosso treinamento. Se sair do meu quarto, se quando você não estiver aqui, você sair na sua casa para ir a um templo qualquer que seja, ou numa célula, se isso para você for penoso, então a gente está fazendo a coisa errada. Então eu não tenho que buscar a Deus. Porque olha aqui, ó. Você sabe o que estava acontecendo com o povo aqui? O povo tinha se afastado. Você sabia disso? Eles haviam se afastado. Os sacerdotes estavam ficando loucos. Moisés já não sabia mais o que fazia. Deus falou para ele, ó, você vai chegar perto do povo e falar com ele que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, presta atenção. Olha, se eles reconhecerem que eu sou Deus na vida deles, se eles me buscarem de corpo, alma e espírito, se eles se desviarem dos seus maus caminhos, irmãos, ele não falou não é nem de cometer o mal, não, é de se desviar do mau caminho e se converter desses caminhos que estavam afastando eles de Deus. Ele iria perdoá-los. Olha só que coisa bacana. Olha só que legal esse negócio aqui. Deus ia perdoar eles, ia ouvir eles,
E a palavra ouvir que também nos traz uma conotação de atender. Olha só que barato. Ia fazer com que a terra voltasse a produzir, porque a seca, ela baixou de vez lá em Israel. O povo plantava e não estava dando era mais nada, mas por causa do que? Da desobediência. O povo havia perdido o prazer de buscar a Deus, de ter comunhão com Ele, de servir a Ele, de andar nos caminhos dEle, de obedecer os mandamentos dEle, de seguir a palavra dEle, de seguir as instruções dEle. O que Deus fez? Fechou o céu. Pronto, vai ficar sem chover. No propósito a qual Deus havia chamado. Ele sabe, presta atenção, ele sabia quem ele era. Sabe qual é o nosso problema? A gente precisa encontrar a nossa identidade em Deus. A gente tem que entender quem nós... Cara, Cleidinaldo, Léo, eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Eu vejo muita gente falar assim, que eu sei quem eu sou. Mentira. Porque se eu soubesse quem eu era de verdade, irmãos, eu não cometia tanta mazela. Não estou dizendo que eu não cometeria. Mas não ia cometer deslize em coisas que são óbvias demais. Você consegue entender um negócio desse? E mais do que saber quem eu sou em Cristo, é saber quem Ele é na minha vida. Se eu entender essas duas coisas e eu permitir que essa junção seja feita, o Léo leu aqui essa semana, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor, ele se torna um único espírito com Ele. Cara, como é que pode? Eu me tornei um só com Cristo e eu me tropeçar em coisas óbvias. Tá na minha frente, eu estou vendo com esses olhos que a terra um dia de comer, como dizia minha avó, que o trem vai dar errado. E mesmo assim eu insisto. Parece que eu tenho prazer em sofrer. Masoquista. Hã? Eu amo sofrer. Um tapinha não dói. Tem gente que gosta, mano, nunca vi. Tem pessoas que parece que amam o sofrimento. A gente teve um acolhido na casa aqui, e ele falou comigo assim, Cleidinaldo, ele falou assim que ele amava o crack. Eu falei assim, que isso, cara? Você tá ficando doido, meu irmão? Ele falou assim, eu amo. Ele falou assim que ele amava o crack, que ele amava a cocaína. Eu falei assim, cara, misericórdia. Você tem que amar é Jesus, cara, é Deus, tem que amar a sua vida. Aí não, cara. Ele falou assim que o prazer dele ia ser morrer no estado de êxtase total da influência do crack. Irmão, você está entendendo como que a mente das pessoas está deturbada, né? Deturbada, obrigado. Como é que... Olha pra você ver, cara, que sentimento, que pensamento, que sentimento, que sensação devassaladora, destruidora. E ele falava que aquilo ali era a vida dele. Presta atenção. Mas Elias orou, irmão, voltando aqui no Elias orou, e a palavra do Senhor Jesus, ela relata que quando ele orou, ficou 3 anos e meio sem chover. E o mais legal nisso tudo, que a palavra ela relata e diz que Elias ele era um homem comum.